Olá a todos. Nesta apresentação, cujo tema é enrolamentos imbricados e ondulados, seria tratado o funcionamento de tais enrolamentos na máquina de corrente contínua. Bom, são participantes nessa apresentação a Ashley, o Eugênio, o Guilherme e eu, Vinícius. A disciplina no qual esta apresentação está vinculada é Máquinas Elétricas 2 e a professora é a Camila Dias de Jesus. Bom, aqui temos o índice. O trabalho vai ser composto pelos objetivos, pela introdução ao motor de corrente contínua, pelo comutador, pela conexão dos enrolamentos da armadura, pelo enrolamento imbricado e pelo enrolamento ondulado. Dando início na apresentação, então, o objetivo principal desse trabalho é o entendimento da importância do tipo de enrolamento, e no caso, os enrolamentos imbricado e ondulado, para o motor de corrente contínua. Como objetivo secundário, a gente tem a demonstração do funcionamento do motor de corrente contínua e a sua importância para as aplicações. Boa tarde. Dando continuidade, então, ao que foi falado pelo Vinícius, a introdução da nossa apresentação, nós vamos fazer uma revisão sobre as máquinas CC, né, incluindo os motores e geradores CC. Inicialmente, é importante destacar que, como nós sabemos e como o próprio nome diz, essa máquina CC é alimentada por corrente contínua. E essa alimentação ela pode ocorrer por meio de baterias ou outros tipos de fonte de corrente contínua. Uma das características importantes dessa máquina é que a velocidade dela é controlada por tensão, o que não acontece na máquina CA. A velocidade da máquina CA é controlada por frequência. E aí, esse controle ser feito a partir da tensão já é uma grande vantagem desse tipo de máquina, porque a relação tensão-velocidade dela é linear, e isso se faz, como resultado, um controle de velocidade mais simples. Outra informação sobre essa máquina é que ela é muito usada em equipamentos que são alimentados por 24 e 12 VCC, mas algumas outras aplicações nós vamos trazer mais para frente ao decorrer da apresentação. Bom, então na composição básica, essa máquina ela tem um enrolamento de armadura, que fica na parte girante, que, como nós vimos durante algumas disciplinas aqui no curso, é o rotor. E esse enrolamento ele tem a função de produzir o torque elétrico que movimenta o rotor. Nós também temos o enrolamento de campo, que é a parte fixa, o estator, e ele cria o fluxo magnético que atravessa a armadura. O comutador, que vai ser tratado mais a fundo pelo Vinícius mais para frente, e seguindo as escovas, que fazem o contato do enrolamento de armadura para que possa ser injetada energia nos enrolamentos do rotor. Essa aqui é só uma imagem para visualização de como é essa máquina. Bom, então o princípio de funcionamento dessa máquina. Nós trouxemos essa figura aí que está à direita, ela tem algumas descrições sobre como esse movimento ocorre, mas basicamente a ideia principal do funcionamento desse motor ocorre a partir do fato de que sempre que um condutor que está sendo percorrido por corrente elétrica, ele é colocado em um campo magnético, esse condutor desenvolve uma força mecânica que gera o torque e o giro do motor. Essa é uma das leis do eletromagnetismo que é totalmente importante e utilizada nesses motores, que é a função principal do motor. Bom, dando continuidade então, nós sabemos que esse campo magnético entre ímãs ocorre sempre do polo norte para o polo sul, como está mostrando aqui na imagem, e que o movimento a ser gerado por essa máquina, ela tem um sentido proporcional ao do campo magnético, como também está sendo mostrado aqui na outra imagem da direita. Então, é proporcional. E aí, para finalizar essa parte, nós trouxemos algumas aplicações, onde nós temos essa tabela que está definindo, né, a área de atuação e a área de subaplicação. Então, nós temos na área da saúde, tratamento de apneia do sono,
Na aula automotiva, nós temos na direção elétrica, ventilador do resfriamento do motor e a bomba de combustível. Em área de nave espacial, nós temos o monitoramento de condições. Em veículos aéreos não tripulados, né, os drones, por exemplo, nos sistemas de propulsão. Em indústrias textil, nós temos a máquina de rebobinamento textil. E em helicópteros, o controle da velocidade, que já foi falado anteriormente. Bom, nesse slide temos a imagem de um rotor, e nela é possível observar o comutador, que é o pintado aqui de laranja. De início, eu trouxe uma definição sobre o que é o comutador, e ele é um dispositivo que tem a função de mudar o sentido da corrente elétrica em um motor ou um gerador CC, assim permitindo a inversão do sentido da força. Bom, aqui tem-se o que o computador faz. Tecnicamente, o computador é como se fosse um retificador, faz a retificação mecanicamente da tensão induzida para que a máquina seja realmente de corrente contínua. Aí aqui na figura 6 ao lado eu trouxe uma imagem de um rotor real, né? E como vocês podem observar, baseado na outra figura, né? O laranjinho aqui, o computador é essa parte aqui, tá? Então, resumidamente, ele mantém a corrente sempre no mesmo sentido e assim fazendo com que o torque esteja sempre alinhado. Como gerador, o computador ele vai manter a tensão gerada sempre com a mesma polaridade. Bom, vendo essas características, como por exemplo a citada, né, o computador faz com que o motor seja realmente corrente contínua. Aí aqui nós trouxemos alguns tópicos relativos à importância do comutador. E pode-se dizer que ele é fundamental para o funcionamento do motor CC, devido ao torque surgir devido à devido à busca de alinhamento entre os campos do rotor e do estator. Além disso, o computador varia continuamente a orientação do campo, assim não permitindo que os dois campos se alinhem. Neste slide, trouxemos a expressão do torque, que vem de toda uma formulação matemática, e pode-se observar que o torque eletromagnético máximo ocorre quando o θ é igual a 90 graus. Ou seja, quando os dois enrolamentos tiverem seus eixos magnéticos defasados de 90 graus, vai acontecer o torque eletromagnético máximo. Assim, então, é desejável que o motor CC opere sempre nas condições de torque máximo, e isso é conseguido por meio da comutação adequada. E o sinal negativo ali na expressão, ele indica a tendência de alinhamento entre os campos magnéticos do estator e do rotor. Bom, a respeito da comutação, eu trouxe uma definição do UMAX, que diz que um dos fatores mais importantes que limitam a operação satisfatória de uma máquina CC é a capacidade de transferir a corrente de armadura necessária através dos contatos entre as escovas e o computador, sem faiscamento nem excessivas perdas locais por aquecimento das escovas e do computador. E além disso, né, ainda de acordo com umas, o faiscamento causa enegrecimento, corrosão e desgaste destrutivo do computador e das escovas, condições que rapidamente se agravam queimando e destruindo o cobre e o carvão, podendo ser causado por condições mecânicas defeituosas, como trepidação das escovas ou um computador áspero que se desgastou de forma não uniforme, ou por condições elétricas como ocorre no chaveamento. Bom, boa tarde. Eu vou estar falando sobre os enrolamentos da armadura. Então, os enrolamentos eles são compostos de condutores que são imersos no campo principal da máquina para produzir torque, quando é um motor, ou tensão, quando é um gerador.
Eles estão posicionados nas ranhuras do rotor. Seus polos, eles são lisos e eles podem ser configurados de diversas maneiras, como em série ou paralelo, ou independente e composto, que é a combinação de série e em paralelo. Há dois tipos de enrolamento. Os enrolamentos de circuitos abertos, que são utilizados em máquinas CA, e os enrolamentos de circuito fechados, que já são utilizados em máquinas CC. Essa classificação vai depender do tipo de fechamento ou reentrada do enrolamento. Então, quando se trata de enrolamento de armadura, quando a gente tem um motor, ele consegue controlar a velocidade da máquina. Já no gerador, o enrolamento de campo vai produzir um campo magnético sobre esse enrolamento de armadura. E os enrolamentos de armadura podem ser classificados de acordo com os ligamentos, que são feitos nos comutadores. E existem duas classificações: os enrolamentos ondulados e os imbricados. Bom, falando agora sobre a conexão dos enrolamentos de armadura, os enrolamentos de armadura eles podem ser classificados de acordo com a sequência de suas conexões com segmentos do comutador. E há duas sequências básicas de conexão dos enrolamentos de armadura. Primeiramente, enrolamentos imbricados e os enrolamentos ondulados. Primeiramente, falar sobre os enrolamentos imbricados, que é o tipo mais simples de construção de enrolamento utilizado nas máquinas CC. Ele é um enrolamento de rotor que consiste em bobinas que contêm um ou mais espiras de fios com os dois lados de cada bobina ligados a segmentos de comutador adjacentes. Então, no enrolamento imbricado, o número de caminhos paralelos é sempre igual ao número de polos. Então, o número de escovas é sempre igual ao número de polos. Eu peguei essa figura, que eu acho que essa figura é um pouco mais simples, para a gente poder observar tudo que foi dito anteriormente. Essa figura é um enrolamento imbricado completo de 4 polos. E como eu disse anteriormente, o número de escovas é sempre igual ao número de polos. Então, nós podemos observar E4, E1, E2 e E3, que são as escovas, e os nossos 4 polos, norte-sul, norte-sul. E, posteriormente, vamos falar um pouco sobre enrolamento ondulado. O que seria enrolamento ondulado? Enrolamento enrolamento ondulado ou em série é uma forma alternativa de conectar as bobinas do rotor aos segmentos do comutador. Então, no enrolamento ondulado, o número de caminhos paralelos é igual a 2 e independe do número de polos. E exige no mínimo 2 escovas. Então, nessa figura nós podemos observar um enrolamento ondulado composto de 4 polos. E como eu falei anteriormente, o número de caminhos tem que ser igual a 2, paralelo, certo? Como observamos aqui. E independente existe no mínimo 2 escovas. Nesse caso aqui nós temos 4 escovas. E aqui nós fizemos uma tabela para fazer um pouco a comparação entre os dois enrolamentos. Então, em relação à forma de bobina, o imbricado é um passo por bobina e o ondulado é a forma ondulada. Em relação a caminhos paralelos, o imbricado é igual ao número de polos e o ondulado tem 2 caminhos paralelos. Ou qual outro nome que a gente pode estar dando ao imbricado ondulado? Bom, o primeiro é enrolamento paralelo, ou tap-wind, e o segundo é enrolamento em série, ou wave-wind. Em relação ao número de escovas, no imbricado é igual ao número de polos, e no ondulado o número de escovas é igual a 2. Em relação ao uso, nós podemos utilizar os enrolamentos imbricados em máquinas de baixa tensão e ondulado em máquinas de alta tensão. Uma consideração que eu queria fazer aqui
que além desses dois enrolamentos, nós temos um terceiro, que é o enrolamento autoequalizado, mas que ele é uma junção do imbricado e do ondulado, mas nessa apresentação nós não entramos muito a fundo nele. Esqueci. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre as tensões e correntes que nós conseguimos a partir desses circuitos. A primeira é a tensão na armadura, que é o EA. Ele é dado por K vezes ômega vezes esse fluxo que eu tenho. O K, ele significa que é a constante, ela vai depender das características desse enrolamento. O φ é o meu fluxo magnético e o meu ômega é a velocidade angular do rotor, dada em rádio por segundo. Então, como que eu vou obter esses dois dados que eu preciso? O primeiro é o fluxo magnético, que eu posso obter de duas maneiras, que é dado por C vezes a corrente de excitação. Esse C é uma constante linear do enrolamento. E a outra maneira de conseguir o fluxo é a multiplicação entre a intensidade do campo magnético e a área dada do meu enrolamento. E o ômega, que é a minha velocidade angular, é dada por 2π vezes n. Aqui, para a fórmula da área, eu tenho que EA é igual a 2π vezes R vezes L, que é o meu comprimento, ambos dados em metro, dividido pelo número de polos. E para obter o meu K, que é a minha constante de armadura, né, que eu uso lá na primeira fórmula da tensão de armadura, eu tenho que KA é igual a NP dividido por πA, onde esse N é o meu número total de enrolamentos dos condutores, o P são os polos, e também eu posso obter o KA de outra maneira, que é o ZP dividido por 2π. Esse Z é 2 vezes o número total dos meus condutores. E aqui eu tenho a corrente dos condutores, que a minha corrente dos condutores é dada por IA, que é a minha corrente de armadura, em ampere, e sobre o meu A, que é o caminhos paralelos dos meus enrolamentos. E vai depender do meu número de polos. Então, o que significa essa tensão de armadura? No motor é a força contra-eletromotriz. Ela não vai ter um impacto muito forte. É um impacto secundário, não tão importante. Já no gerador é a tensão gerada, ou seja, uma tensão principal. E o torque que a gente obtém nas máquinas CC. O torque ele é proporcional à corrente elétrica e à intensidade do campo magnético. E também todos os condutores eles geram o torque na mesma direção. Então aqui eu tenho algumas fórmulas, que com essas fórmulas elas resultam na fórmula do torque. Eu tenho que a minha tensão vezes a minha corrente de armadura é a minha elétrica. E a minha resistência vezes a minha corrente de armadura ao quadrado é as perdas desse enrolamento. E a minha potência mecânica é igual à tensão de armadura vezes a corrente de armadura. E aí eu tenho que a minha potência mecânica também pode-se dizer que é igual ao torque vezes a velocidade angular. Dessa forma, eu vou substituir o que eu tenho, que no caso é a tensão de armadura. E assim, resultando na fórmula do torque, que é T é igual a K, que é a minha constante, vezes o fluxo magnético, vezes a corrente de armadura. Aqui um exercício para a gente conseguir fixar melhor as informações
e as fórmulas apresentadas. Então, o exercício é: uma máquina CC de 4 polos tem armadura com um raio de 12,5 cm e um comprimento de 25 cm. Os polos cobrem 75% da periferia da armadura, 25% de zona neutra. O enrolamento da armadura consiste de 33 bobinas e 7 espiras cada. As bobinas são acomodadas em 33 ranhuras. A densidade média de fluxo sobre cada polo é de 0,75 Tesla. Considerando o enrolamento de armadura do tipo imbricado, calcule. Aí aqui eu tenho as alternativas, que no A ele pede a constante de armadura. Aí no B ele pede a tensão de armadura para uma velocidade angular de 1000 RPM. No C, a corrente de condutor e o torque e a potência da máquina na última alternativa. Aqui, a gente tem o número de polos, nós precisamos transformar o raio e o comprimento, que o exercício deu em centímetro, nós transformamos para metros. E o N, que ele tem 33 bobinas vezes 7 espiras. Nós precisamos fazer essa multiplicação. E o Z também, que é 2 vezes o meu N. Realizando, nós temos 462 condutores. Substituindo na fórmula, que é KA igual a ZP sobre 2πA, que no A é esse A, que é o caminho do paralelo dos polos, é 4 também, pelo número de polos. Nós temos 73,53. A B, ela pede a tensão de armadura para uma velocidade angular de 1000 RPM. Primeiro, nós transformamos a velocidade, porque precisa ser em rádio por segundos, então nós fazemos a conversão de unidade. O próximo é achar o fluxo, que nós substituímos na fórmula B vezes AP, que é a área do polo. Aqui, no exercício, ele fala pra gente que as bobinas são a densidade média de fluxo sobre cada polo, ou seja, sobre cada polo é 0,75 T. Por isso que aqui, na hora de resolver, nós tivemos que fazer a área vezes 0,75, porque era por cada polo. E depois vezes o polo de novo, depois vezes a densidade de novo. Resultando em um fluxo de 27,61 mWb. Por fim, nós encontramos a tensão de armadura. Substituindo todos os dados que eu tenho, nós achamos uma tensão de armadura de 212,56 volts. E C, que era para a gente encontrar a corrente de condutor para uma corrente de armadura de 400 amperes. Aqui é apenas substituição de fórmula, que eu tenho que a minha corrente de condutor é igual à corrente de armadura sobre A, 400 por 4, 100 ampere. E por último, nessa alternativa C, era para achar o torque, que também, por aplicação de fórmula, que eu já tinha achado K, achei o fluxo na alternativa B, e é só substituir. Nós temos um torque de 812 Newton por metro. E por último, a potência da máquina. P é igual à tensão de armadura vezes a corrente de armadura. Substituindo os nossos dados, nós temos uma potência de 85 kW. E muito obrigada. E por fim, as nossas referências que nós utilizamos para a realização do trabalho.